Rerum Novarum. Quem já ouviu falar de Rerum Novarum? Esta encíclica papal, que foi proclamada e que está sendo muito citada hoje em dia, e o Papa diz que ela vai ser a base para a nova ordem mundial. Então, eu achei que era importante estudá-la. E o livro sobre a condição da classe trabalhadora diz o seguinte: uma das declarações mais influentes da Igreja Católica sobre questões econômicas é a encíclica Rerum Novarum de 1891. Nesta encíclica, a Igreja Católica se alia com o proletariado, que no marxismo é o grande e final inimigo da ordem capitalista. E Pio XI, na revista 40º Ano de 1931, página 4, diz: a Rerum Novarum foi estabelecida como regras inerrantes para toda a humanidade para a solução adequada do problema difícil que é a solidariedade humana, o problema chamado questão social. Agora vejamos. A mais notável evidência deste ensinamento e ação social que a Igreja estabeleceu através dos séculos é, muito distintamente, a encíclica Rerum Novarum, que foi promulgada há 70 anos. As normas e recomendações contidas nela eram tão importantes que sua memória nunca mais cairá em esquecimento. João 23, no livro Mãe e Mestra, de 1961, página 78. Aqui é o Papa que está falando. O Papa Pio nos disse que a encíclica Rerum Novarum foi importante para acabar com o capitalismo laissez-faire do século XX, ao iniciar a era da interferência eficaz do governo. Vocês ouviram isso? Vejamos como termina. A Rerum Novarum era a voz da autoridade moral necessária para garantir o desenvolvimento da interferência eficaz de todos os governos no século XX. De quantos governos? De todos. Pio XI escreveu: não é surpreendente, portanto, que sob o ensinamento e a orientação da Igreja, muitos sacerdotes cultos e muitos leigos devotos possam se dedicar ao problema de elaborar a ciência social e econômica de acordo com as condições de nossa época. Sob a orientação e iluminação da encíclica de Leão, Rerum Novarum, de 1891, a ciência social cristã evoluiu. E ela continua a ser desenvolvida e enriquecida diariamente por trabalhadores incansáveis. Esses trabalhadores são homens escolhidos e que podem ser chamados de auxiliares da Igreja. Então, todos aqueles que trabalham em sociedades secretas, a Opus Dei, os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros de Colombo, todas essas pessoas trabalhando foram homens escolhidos para realizar isso. E essas não foram as únicas bênçãos que vieram da encíclica. A doutrina da Rerum Novarum começou pouco a pouco a penetrar, mesmo entre aqueles fora da unidade católica. Aqueles que não reconheciam a autoridade da Igreja. E esses princípios católicos da sociologia gradualmente se tornaram parte da herança intelectual de toda a raça humana. Para onde nós estamos indo? Eu gostaria de saber. E assim, nós nos alegramos que as verdades católicas proclamadas tão vigorosamente pelo nosso ilustre predecessor, Leão XIII, são proclamadas e defendidas não meramente nos livros católicos e em suas revistas, mas também nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça. Esses homens escolhidos, chamados de auxiliares da Igreja, que têm sido importantes. E aqui está John Robbins escrevendo. Quem são eles que vão acabar com o sistema da empresa livre do século XIX e substituí-lo por um sistema de interferência eficaz do governo no século XX? Quem são esses homens escolhidos? Eu não sei. Sob o fascismo, os proprietários de terras vão conservar os títulos às suas propriedades, mas o uso de sua propriedade é, como Leão XIII escreveu, comum. O fascismo é uma forma de socialismo que retém as formas e os instrumentos do capitalismo, mas não a sua substância. Isso é um resumo do que é o fascismo. Quando nós falamos da reforma das instituições, o Estado vem logo à mente. Não como se o bem universal fosse esperado dessa atividade. Então, o que é que o Estado vai fazer com tudo isso? A experiência com a liberdade econômica, escreveu Pio XI, deve terminar. E a vida econômica deve, de novo, ser sujeita ao planejamento e ao governo. Quem quer controlar a sua vida econômica?
o governo. João Paulo II escreveu em sua Preocupação pela Condição Social, em 1987. É necessário declarar uma vez mais que o princípio característico da doutrina social cristã, os bens deste mundo pertencem a todos. A propriedade privada é apenas uma hipoteca social. E essas coisas serão controladas. Ele escreveu um eco fiel de tradições que têm séculos de idade na igreja com respeito ao propósito universal dos bens. No mundo de hoje, escreveu o Papa, nós nos deparamos com um sério problema de distribuição desigual dos meios de subsistência que originalmente pertenciam a todos. Então veio a teologia da libertação. E Pio escreveu uma encíclica sobre o comunismo ateu e sobre a nossa época, quando uma miséria incomum acontecia. Quem criou a miséria? Eles criaram a miséria para que eles pudessem oferecer uma solução para ela. Assim, na África, eles priorizaram alguns e massacraram as massas. Então eles se viram e eles criam a situação que eles querem. Eles criam o comunismo. Então eles criam o caos. E do caos eles criam uma ordem social que eles querem. Assim, o segundo reinado do terror recebeu o apoio do Papa. O padre Camilo Torres, que levou um tiro em 1966, declarou: o católico que não é revolucionário vive em pecado mortal. O Papa João Paulo II escreveu em 1968, a Igreja não hesitará em se defender sem temor. A Igreja não hesitará em defender destemidamente a causa justa e nobre dos direitos humanos. Ela apoiará as reformas corajosas que levam a uma melhor distribuição dos bens, incluindo os bens terrenos como educação, saúde, moradia e assim por diante. E agora nós chegamos aos direitos humanos. O que nós lemos a respeito da Revolução Francesa? Qual será o padrão do mundo? Os direitos humanos. Você tem um direito à propriedade. Você tem o direito a qualquer coisa da qual você precise. Nós nos convencemos de que a teologia da libertação não é apenas oportuna, mas útil e necessária. É isso que o Papa diz. Não sou eu. Estas são as suas palavras. João Paulo II escreveu isso numa carta aos bispos brasileiros. Ela deveria constituir um novo estágio da reflexão teológica iniciada com a tradição apostólica.